Amigos e amigas, boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a essa noite de estudo, de reflexão. Hoje uma noite bastante especial aqui para a Sociedade Espírita Allan Kardec, onde temos a feliz oportunidade de aprender, de refletir com o Dr. Sérgio Thyssen. Amigos, eu gostaria então de realizar essa pequena apresentação para que melhor já possamos conhecer um pouco mais do trabalho que o Dr. Sérgio Thyssen vem desenvolvendo. Dr. Sérgio Thyssen é gaúcho, natural de Porto Alegre e atualmente mora na cidade do Rio de Janeiro. É médico cardiologista, físico e professor de medicina. É físico também, como disse, especialista em física da matéria condensada, magnetismo e supercondutividade. Professor de medicina no Instituto Nacional de Cardiologia e no Hospital Geral de Ipanema, ambos vinculados ao Ministério da Saúde na cidade do Rio de Janeiro. É fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro e do Grupo Espírita Francisco de Assis. De igual modo, expositor espírita e também na sua área profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. É filho do ex-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio, é uma alegria para nós recebê-lo aqui no Allan Kardec. Muito obrigado. Muito boa noite, queridos amigos. Eu vou ficar sentado por questões assim operacionais, mas eu gostaria de saudar a presença de todos vocês. Queria agradecer imensamente a todos os amigos dirigentes da casa, da instituição Allan Kardec de Ribeirão Preto, que nos recebem esta noite por uma primeira vez, para que nós façamos todos juntos um determinado estudo, claro, relacionado aos nossos interesses de um modo geral, como pessoas, como seres humanos e como espíritas, lembrando que, como tal, nós todos somos aprendizes. A cada dia, a cada etapa das nossas existências, nós devemos nos dedicar cada vez mais aos estudos doutrinários, aos estudos de tantas coisas lindas que a vida, de um modo geral, nos enseja, para que a partir disso nós possamos ir crescendo gradativamente. Então, como vocês devem estar vendo ali na tela, algo semelhante ao que eu vejo aqui. O tema da noite diz assim: o Evangelho e a medicina. Nós poderíamos nos deter um bom tempo sobre uma temática assim. E uma razão bem simples é porque o Evangelho, como um todo, nos lembrando logo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são estudos monumentais para nós realizarmos ao longo de muitas existências. A outra temática tem a ver, então, com a medicina. E nós nos lembramos que se os evangelhos, resumidamente, o evangelho é algo que tem 2000 anos, a medicina tem mais de 5000, porque ela se confunde com a história da humanidade, no sentido da história escrita, documentada. E aí nós temos pelo menos 5000 anos de história. E a medicina, por isso mesmo, acompanha a história da nossa humanidade. Quando nós nos tornamos espíritas e estudamos os livros de Allan Kardec e diversas obras complementares
especialmente aquelas pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, e especialmente pelos autores queridos, que são Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos, nós vamos conhecendo melhor, vamos dizer assim, a nossa realidade. Nós vamos entendendo que somos, na verdade, um mundo conhecido e referido como mundo de provas e de expiações. E na medida que nós vamos vivendo a vida, na medida que nós vamos nos inteirando pela prática médica das grandes dificuldades que nós encontramos em pacientes de todo tipo no mundo inteiro, nós vamos vendo que somos uma humanidade muito vulnerável, muito predisposta às doenças de um modo geral. Nós temos milhares de patologias diferentes. Temos doenças clínicas, orgânicas, biológicas, temos doenças mentais em profusão. De tal maneira que, analisando o que a espiritualidade, pelo espiritismo e a mediunidade nos traz, e associando isto às questões médicas, da experiência humana, como nós chamamos da arte de cuidar dos nossos pacientes, nós nos damos conta que esse não é um mundo convencional. A Terra não é uma humanidade típica do universo divino. A nossa condição é uma condição especial no sentido de que somos reunidos aqui espíritos ou almas com dificuldades imensas de certa natureza. Dificuldades que nos fizeram errar muito em vidas anteriores. E nós, de um modo geral, não tivemos oportunidade para repararmos as dificuldades que nós criamos a outrem ao longo dos séculos, e eu diria, por que não, ao longo dos milênios. De tal maneira que tivemos inúmeras existências, inúmeros períodos de erraticidade entre uma existência e outra, e estamos realizando, todos nós, um longo processo de recuperação das nossas condições espirituais. E por causa de que somos ainda muito imperfeitos nesta caminhada evolutiva, nós somos predispostos a precisarmos viver situações que nós diríamos kármicas, situações de sofrimento, que as doenças mais importantes trazem para cada um que precisa experimentá-las ao longo das suas jornadas evolutivas. Eu não sei se vocês se recordam assim, mas quando nós transgredimos as leis de Deus, nós teremos pela frente, em qualquer temática, sob qualquer aspecto, nós teremos 4 momentos relacionados àqueles erros ou transgressões cometidas. O primeiro da série chama-se arrependimento. Se eu não me arrependo daquilo que de mal possa ter promovido a alguém, eu permaneço numa estagnação espiritual. Então, este é um primeiro aspecto para nós refletirmos. Na medida em que há o arrependimento, e ele é individual, ninguém pode arrepender-se pelo seu irmão, pelo seu familiar ou pelo seu colega. O segundo aspecto tem a ver com aquilo que a gente chama de expiação. A Terra não é chamada de mundo de expiação e provas, ou seja, expiação é sofrimento. É algo que é mais ou menos planejado por nós, ou pela espiritualidade bem elevada, que às vezes conta com a nossa participação, às vezes não,
no caso de reencarnações obrigatórias, compulsórias. Mas vamos dizer que seja o caso. Há o sofrimento, e esse sofrimento, não sempre, mas ele muitas vezes passa pela enfermidade, por uma doença qualquer. Ninguém vai experimentar uma neoplasia, um câncer, a experiência de um tumor maior ou menor, mas maligno num órgão qualquer, sem que isso tenha a ver com vidas anteriores, práticas equivocadas, escolhas mal-sucedidas, ao mesmo tempo que, na medida em que acontece esse tipo de doença, nós estamos vivendo algo que gerará sofrimento. Não só para nós, muitas vezes para os integrantes da nossa própria família. De tal maneira que quem está ao nosso lado também sofre. E não sofre à toa, porque isso também tem a ver com questões expiatórias deles, os familiares. Nós também nos lembramos algo para nós refletirmos, porque às vezes, mesmo como espíritas, não damos-nos conta disso. A ideia de que sofrimento não paga dívida kármica. Sofrimento nos dá uma ideia da dívida, para nós despertarmos, para nós nos sensibilizarmos quanto às questões onde nós falhamos. O que vai permitir o resgate da dívida, o que é? É o trabalho. É a expiação? Já não. É a dedicação por amor a uma causa qualquer, das muitas causas que a nossa humanidade solicita veementemente todos os dias, daqueles que já possam ter um pouco mais de discernimento sobre esses processos que dizem respeito à evolução de todos nós, de tal maneira que, lembrando, primeiro a ideia que é a do arrependimento, depois a expiação relacionada a todas as doenças, e aí depois, numa outra etapa, às vezes na mesma existência, às vezes só nas futuras, nós vamos exercer a caridade, nós vamos trabalhar solidariamente, nós vamos nos dedicar aos outros, trabalhando as raízes dos males que nós ainda temos dentro de nós mesmos, relacionados ao orgulho e ao egoísmo. E aí nós vamos desenvolver habilidades que, na nossa condição hoje, são incipientes, mas serão de plenitude no futuro. Mas o processo ainda não termina aí. Estávamos no terceiro item. Então, o pagamento da dívida é pelo trabalho, pela dedicação. Reparem, quando a gente fala em trabalho e doutrina espírita, a gente lembra que existe o trabalho assalariado, o trabalho convencional. Todo ele é útil, todo ele gera emancipação, crescimento, reflexão, progresso e prosperidade. Mas aqui nós nos referimos a um trabalho gratuito, a um trabalho legítimo, em que você pensa por empatia tão somente nos outros, e você esquece, ou aprende a esquecer, das suas próprias necessidades, desejos, ambições. Mas a quarta etapa é aquela que vem sempre, mais dia menos dia, mais encarnação menos encarnação, que é quando nós vamos viver a prova. Tínhamos vivido a expiação. O que é a prova? Eu vou retornar a uma situação análoga àquela onde eu escolhi mal e gerei sofrimento para alguém ou para uma coletividade. E diante daquela possibilidade de escolha, agora, por tudo que eu já vivi em relação a isso, eu poderei fazer uma escolha melhor. Aquela que prove para mim mesmo, para a minha consciência. E quando eu digo para mim, isso é um caráter amplo e geral, no sentido de que, olha, eu agora aprendi a não agir em
oposição às leis de Deus. Ao contrário, eu aprendi a escolher de acordo com as questões que são preconizadas, de um modo geral, por todos os grandes filósofos, pelos grandes pensadores e por aqueles que conduziram em culturas diferentes a crença e as questões, vamos dizer, ligadas aos aspectos morais, aos aspectos da sensibilidade do espírito imortal. Então, reparem, o nosso tema hoje, o Evangelho e a medicina, é natural que nós compreendamos que entre essas duas ciências, medicina é uma ciência ancestral, mas o Evangelho de Jesus também o é. Só não o é tão antigo como é a medicina. Mas tudo que vem de Jesus, e lembrando, quando nós estamos comentando a respeito da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus nós podemos trabalhá-lo amplamente, incluindo, por exemplo, o Apocalipse de João, incluindo, por exemplo, as cartas ou epístolas daqueles que foram apóstolos ou discípulos que as escreveram ao longo da história, nos primeiros 100 anos do cristianismo primitivo. Mas a ideia é de que Allan Kardec, no ano de 1864, ele traz para nós aquilo que é o estudo da espiritualidade sobre o Sermão da Montanha, que é a síntese cósmica dos evangelhos como um todo, ou como poderíamos dizer também, do evangelho em relação a tudo que se diga respeito ao Divino Mestre Jesus. De tal maneira que quando Allan Kardec, depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 1857, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o segundo do Pentateuco kardeciano, em 1861, nós vamos ver a espiritualidade e o codificador, compreendendo e trazendo para a humanidade, como parte integrante do Consolador prometido, o Evangelho de Jesus. Todos eles sabiam que nós não conseguiríamos adiantar a nossa condição espiritual legítima, profunda, sem o conhecimento de tudo aquilo que Jesus veio trazer. E através dele diretamente, e através dos evangelistas e outros colaboradores, está como um tesouro maravilhoso em nossas mãos. Agora, como espíritas, se no passado nós erramos muito na interpretação dos escritos evangélicos e transformamos o cristianismo primitivo em algo tão distante dele, o Espiritismo traz de volta Jesus. E trazendo de volta os ensinamentos do Evangelho, agora à luz do Espiritismo, para que nós não erremos em interpretações humanas que sempre foram equivocadas, porque nós interpretávamos os evangelhos segundo a letra. E quando nós fazíamos isso, a humanidade o fez. De certa maneira, grande parte da cristandade o fez. De tal maneira que, lembrando uma expressão dos espíritos, a letra mata e o espírito vivifica. Por isso a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso a preocupação da evangelização nos moldes, vamos dizer assim, daquilo que pessoas encarnadas e bilhões de desencarnados ainda necessitam de cuidar, quanto às suas condições pessoais, no sentido dessa emancipação moral que o Evangelho nos permite. Por isso a preocupação da evangelização da criança e do jovem, dos adultos de qualquer faixa etária, dos idosos ou os nossos irmãos da terceira idade. Evangelho é Jesus conosco, sempre. Por isso que essa interseção entre as questões do Evangelho em si e a medicina são
ou é a intercessão pertinente. De tal maneira que guardemos essa noção. No futuro, todo aquele espírito que vem vivendo na terra, uma vez evangelizado, não no sentido, vamos dizer, da cultura sobre o evangelho, do conhecimento dos parágrafos, dos detalhes da letra, muito além disso, a ideia de que quando nós estivermos com o evangelho e as lições de Jesus no altar da consciência e no coração, nós não adoeceremos mais. Se ainda adoecermos, será em função de algo do qual nós ainda não nos livramos em relação a questões que envolvem lei de amor, justiça e caridade, que é a lei divina mais significativa para um mundo e uma humanidade da natureza como a nossa. Eu queria lembrar algo que a gente esquece. Somos 7,7 bilhões de encarnados hoje ao redor do mundo. Somos 12,3 bilhões de desencarnados. E não pensemos que não há doenças, doentes, grupos imensos de pessoas em sofrimento, que não existem hospitais, que não existem clínicas, que não existem postos de auxílio, postos de acolhimento, governados, administrados por espíritos lúcidos, de diversas origens diferentes, culturas distintas, e que trabalham na grande hierarquia do Cristo, para que, mesmo com expressões diferentes, o seu evangelho de amor, um dia, enfim, seja devidamente conhecido, não meramente pelo conhecimento, mas para que ele seja trazido para dentro, nos ajude na nossa transformação moral, porque uma vez redimidos, uma vez virtuosos, deixando progressivamente de lado os vícios acumulados na esteira do tempo e que vêm, vamos dizer assim, nos acompanhando há muito tempo, ligados ao orgulho, egoísmo e vaidade, aí sim nós não adoeceremos mais. Eu poderia dizer para vocês que a medicina mais preventiva que há é a espiritualização da vida, no sentido profundo, não no sentido da superfície, da aparência, da palavra simplesmente, e sim naquilo que importa de verdade. Quando nós olhamos para esta figura, nós nos lembramos que evangelho, eles contam toda a vida de Jesus, o Cristo, enquanto na terra. E ali os nomes que vocês conhecem dos 4 evangelistas. Os 4 eram apóstolos, só que eram médiuns psicógrafos. E o trabalho de cada evangelho, de cada um deles, é trabalho de psicografia. Cada um deles fez o seu trabalho sem saber do outro, em momentos diferentes da história do cristianismo, em lugares diferentes. E por que eles puderam fazer algo tão parecido? Especialmente Mateus, Marcos e Lucas, que publicaram os evangelhos concordantes, chamados evangelhos sinópticos, porque a fonte inspiradora era a estrela divina que governa a terra, Jesus de Nazaré. João realiza algo precioso, que é o seu evangelho, um pouquinho diferente. E ele, João, é o único que não desencarna de morte traumática. Alguns deles, dentro do colégio apostólico, morreram pela forca, pela crucificação, pela dilapidação. João não. O chamado discípulo amado. O discípulo amado envelhece, ele é levado, exilado para a ilha de Patmos, na Grécia, e lá ele acredita que vai desencarnar em breve, até que Jesus aparece para ele.
e diz claramente, na companhia de um soldado romano especial, que João, com uma mediunidade extraordinária, também enxerga. E Jesus diz a ele: João, a tua missão não terminou. E aí vem o Apocalipse. E uma vez cumprindo esta última etapa, ele acaba, não é, desencarnando numa idade avançada. Existem então as cartas ou epístolas. Todos já ouviram falar de Paulo escrevendo, o mais famoso, não é? O apóstolo dos gentios, pela leitura memorável do livro Paulo e Estevão. Depois nós temos Pedro, João, Tiago e Judas. Vale lembrar que Judas, como autor de epístola, não é Judas apóstolo, não é Judas Iscariotes, é Judas discípulo, irmão de Tiago, também conhecido como Judas Tadeu. Pois bem, tudo isso nós precisamos ler, conhecer e nos dedicar. Lembrando que a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é tão somente relacionada à essência do Evangelho, que é aquilo que está no Sermão da Montanha. Atos dos Apóstolos, por Lucas, e o Apocalipse, que é o livro profético, por João. Quanto à medicina, 5.000 anos de história, doenças físicas e mentais, não é verdade? Temos hoje epidemias de doenças dos dois grupos. Se eu pensar em coisas aqui no Brasil relacionadas a mosquito, eu já tenho várias epidemias, não é verdade? Nós temos malária, que é uma doença endêmica, tanto no Brasil como temos em vários países de África, que é, vamos dizer, o continente mãe, que é aquele continente que necessitará, ao longo das eras, de toda uma dedicação amorosa, de muitos ao longo do tempo, que migrarão para lá em reencarnações futuras, para que possamos ver a prosperidade do ponto de vista de crença, do ponto de vista do cultivo da paz, da ausência dos conflitos e da guerra, a favor daqueles que lá naquela altura estiverem vivendo. Temos epidemia de depressão. Temos epidemia, poderíamos dizer, de crianças no espectro autista. Temos epidemia, pandemia de alcoolismo crônico, com uma série de consequências. Doenças antigas e novas. Zika é novo. Diabetes mellitus é anterior à medicina. Acompanha a humanidade desde sempre. Doenças agudas e crônicas. Algumas leves, outras moderadas de gravidade e outras severas, levando à morte. Não é assim? Não é verdade que existe uma medicina do corpo, mesmo para as doenças mentais? O que a medicina de 5.000 anos, de certa maneira, nos trouxe até aqui? A ideia de que tudo está no corpo, mesmo a doença mental. Vocês não lembraram da depressão agora há pouco? Para os psiquiatras modernos da psiquiatria atual, há uma diminuição dos neurotransmissores e por isso as pessoas teriam depressão. Faltou o que para a medicina avançar mais? O que o Espiritismo está trazendo. A ideia de que nós não somos corpo físico. Nós temos corpo, mas nós somos espíritos, nós somos almas. Corpo é vestimenta carnal. Por que o corpo adoece? Junto, inclusive, de muitas doenças mentais. Porque antes quem adoeceu foi a alma. Os transtornos ou distonias da alma transbordam para o perispírito. O dia, e esse dia vai chegar, que a medicina vai poder, no dia a dia da clínica médica e da doença mental ou psiquiatria, examinar a realidade do perispírito. Aí tudo vai mudar, porque nós vamos fazer diagnósticos precoces antes
que o tumor aquele da oncologia moderna tenha que ser tratado no plano físico, em hospitais comuns, com cirurgias, radioterapias e substâncias ligadas à tentativa de fazer, não é, pela quimioterapia, o tumor regredir. Temos um longo caminho, mas daqui anotem, 22 anos, nós teremos, brincando um pouco, ressonância nuclear magnética, capaz, além de tudo que ela já faz de bom, mas tão somente para detectar as anomalias ou a anatomia convencional do corpo físico, nós vamos ter um exame de imagem de altíssima tecnologia e todos poderão ter, no dia a dia do encarnado, a verificação do estado do perispírito. E aí a medicina, em vez de ter apenas o foco para o corpo, terá o foco mudado para a realidade da alma, do espírito e do perispírito. Essa é a grande mudança que nós precisamos fazer. Muito bem, seguindo adiante, ali nós lembramos, não existe apenas uma medicina, existe um conjunto, todo ele é lindo em termos de medicina tradicional chinesa, médicos de pés descalços na China, conhecem coisas lindas que aqui no Ocidente nós não conhecemos. Nós temos a medicina ayurvédica, nós temos a acupuntura, nós temos uma coisa linda que se chama homeopatia. Eu gosto de dizer e lembrar que quando eu era menino, portanto foi ontem, a minha mãe, espírita desde muito jovem, trabalhava na Federação Espírita Brasileira como médium, junto de outras senhoras médiums, recebendo o receituário homeopático mediúnico. E aí nós tínhamos Dr. Dias da Cruz, Dr. Pedro Ernesto, Dr. Bezerra. Então, quando eu era daquela época, eu ganhava esses medicamentos quando eu estava adoecido por coisas simples quaisquer. E os meus irmãos também da mesma forma. Lembrando que há muitas alternativas, mas nós precisamos avançar. Quando eu coloco assim, nós estávamos nos referindo à ideia de que o mundo vive a necessidade da ciência médica pelas características da vida e da realidade nossa. Vale lembrar algo que eu ouvi outro dia. Filho, a Terra é um grande hospital. É um grande educandário? É. No livro Roteiro, há um capítulo de Emmanuel. Roteiro é livro astro, pela importância que ele tem. E o título do capítulo chama-se O Grande Educandário. Quando Emmanuel nos diz, olha, somos 20 bilhões de humanos na Terra. Então, se nós temos 17, na verdade, 12,7 ou 12,3 no mundo espiritual e a diferença do lado de cá. A ideia que nós temos é a ideia do todo. E lembrando que somos internos no grande hospital, na grande escola também, porque carecemos de muitos estudos para vencermos as nossas dificuldades pessoais. Mas a ideia qual é? A ideia é de que nós precisamos reconhecer que mesmo que hoje estejamos sadios, amanhã ninguém sabe. Qual é a tendência? É de adoecermos. Mesmo cuidando cada vez mais e melhor daquilo que significa tentarmos ser saudáveis nesse mundo. Por quê? Porque existem questões que eu posso mudar quando eu me dedico a certas expressões da vida, mas outras vêm de dentro. E eu ainda assim posso mudar. Posso trabalhar ao longo da vida de tal maneira que algo que eu cresça espiritualmente permita que eu não adoeça de uma doença que estava como que dentro de uma programação. Muito bem, então lembrando que a medicina vai nos acompanhar por muito tempo. Lembrando que o nosso mundo é atrasadinho. Qual é a ideia? Vocês sugeririam
a amigos espirituais de outros orbes que viessem viver na Terra. Vamos dizer, 2000 anos de férias ou para aprenderem o que tem aqui. Isso aqui é um mundo para convidar irmãos mais evoluídos para viverem e fazerem parte da mesma coletividade? Claro que não. Então ele não é referência de mundo. E a gente precisa lembrar isto, para que a gente não perca de vista a razão de ser das nossas questões íntimas, das questões pessoais, o entendimento sobre a nossa realidade, para que nós vivamos a transformação. Não a transformação dos outros, aquela que é alheia. A preocupação precisa ser conosco mesmos, em primeiro lugar. Os doentes dos dois planos, hospitais no grande hospital. Qual é o grande hospital? É a Terra. E do lado de cá, inúmeros, incontáveis hoje, tanto quanto do outro lado da vida. A ideia qual é? O que nós mais vamos encontrar do lado de lá, se nós não formos para onde o tio André foi. André Luiz foi para onde logo de imediato? Ele desceu para uma ideia do umbral inferior. Só depois de um punhado de anos ele consegue, pela prece e por intercessão de sua mãe, ser levado para a colônia. Mas quando ele chega na colônia, ele médico, para onde ele vai? Para o hospital. Então nós precisamos considerar o que tem feito que nós adoeçamos. De onde vêm as nossas patologias mentais e as nossas doenças orgânicas? Lembrando de nosso lar e lembrando que todas as colônias espalhadas pelas esferas espirituais do orbe terreno têm hospitais. Posso brincar? Tem hospitais para espíritas. Mas isso a gente conversa no ano que vem, se esse for um tema pertinente. Muito bem, a ideia de uma medicina espírita. O que é isso? Vamos lembrando alguma coisa relacionada à ideia de cura, à ideia de tratamento. Se nós entendemos que as raízes do sofrimento, que advém das enfermidades, elas estão em nós próprios, nós nos lembramos que 5.000 anos de medicina têm trazido recursos de fora para dentro. Não é verdade? Seja a agulha da acupuntura, seja a fitoterapia dos nossos irmãos indígenas da floresta, sejam quaisquer aspectos, como até os comprimidos receitados pelos médicos do Ocidente ou pelas bolinhas aquelas da homeopatia, seja ela organicista, seja ela unicista. Tudo isso vem de fora para dentro, vem do céu e da terra, vem dos dois planos. O remédio homeopático, ele tem questões de energia, de fluido e de magnetismo que, em parte, são de natureza celeste. De tal maneira, mesmo assim, tudo vem de fora para dentro, para ser assimilado e gerar uma melhora das nossas condições pessoais, a níveis diferentes. Nós podemos ter um problema na superfície, tratado pela dermatologia moderna, mas muitas vezes os problemas são mais profundos, que requererão especialistas de várias áreas. E nós nos lembramos que, além disso, quando pensamos no passe, na fluidoterapia espírita, como dizia Kardec no Livro dos Médiuns, o magnetismo de cura, isso tudo vem de onde? Do céu e da terra, dos dois planos a nosso favor. Não é assim? Mas existe algo que possa vir de dentro e que tem a ver com questões educativas, evangelização, uso da vontade, da disciplina e de outras ferramentas mentais para que nós possamos alijar de dentro de nós
as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Então, quando a gente recebe o passe, de novo, é algo que vem de fora para dentro. Vem dos médiuns passistas, o seu fluido vital, vem do seu próprio espírito, vem dos fluidos espirituais e dos espíritos que estão na tarefa do passe. Não é verdade? Quando nós trabalhamos a desobsessão, e aí eu digo para vocês, e vocês já têm essa ideia, não existe nenhum paciente encarnado com uma doença expiatória, kármica qualquer, sem que tenha consigo e no contexto espíritos de natureza imperfeita, relacionados aos nossos erros antigos. Muitas vezes foram eles vítimas das nossas atitudes e nós, os causadores, como a espiritualidade chamou tantas vezes, os algozes. Os papéis se invertem. Muitos deles se ligam aos doentes de um modo geral de maior gravidade, sem o desejo da vingança, por um acoplamento ressonante, usando uma palavrinha um pouco mais técnica, do ponto de vista psíquico. E muitas vezes, quando nós abrimos um atendimento para um paciente com uma neoplasia, para um garoto, um menino dentro de um espectro autista com gravidade, ou de uma pessoa que com depressão há 5 anos tentou o suicídio 3 vezes, nós vamos encontrar um contexto espiritual. E aí uma questão importante. Se não houver tratamento desses espíritos, pela reunião mediúnica séria, como dizia Allan Kardec, nós não vamos obter tanto êxito no tratamento. Você pode fazer uso dos mais recentes, modernos, recursos terapêuticos atuais da história da medicina. Mas como as questões fundamentais envolvem o sofrimento de nossos irmãos, que não são visíveis pelos médicos, tampouco pelas enfermeiras queridas, pelos profissionais de saúde de uma maneira geral. O que acontece? O doente é tratado, há uma entrevista, se estabelece uma relação médico-paciente. E o que acontece? Uso de vários elementos que vão fazer efeito benéfico, mas cura é outra coisa. Melhora clínica, todos desejamos para todos. Mas quando a gente fala em cura, temos que ter cuidado com a palavra. Por vários motivos. Mas um deles é a ideia, eu me curei daquele câncer. Era de estômago. Fui operado, fiz rádio e química. E há 5 anos eu já tenho, então, critério de cura. E aí o que acontece? Às vezes, na mesma existência, o que vai acontecer? Ele poderá adoecer de novo, de um outro câncer, num outro órgão, até porque já tirou o estômago. Em função do quê? As raízes da doença não foram modificadas. Então, nós não podemos alardear para nós, nem para ninguém, que nós estamos curados de uma questão ou outra. Claro que muitas vezes nos aproximamos disso. Mas vamos mais adiante, e eu diria para vocês que a medicina da alma, a medicina espírita, porque alma é estudada em diversas crenças, filosofias. Eu me refiro agora à luz dos ensinamentos espíritas que nos permitiram entender que eu tenho agora em mãos, como médico ou como trabalhador na seara espírita cristã, eu tenho 2 ferramentas maravilhosas. Uma é a reunião mediúnica, em que você vai abrir um caso, tendo nome, idade e endereço, vai encontrar a realidade espiritual que motivou a doença de agora, e quando você cuida desse universo, todos os doentes melhoram. E alguns até, junto de outros mecanismos externos, como o passe, a água magnetizada,
ou mecanismos especialmente internos, a pessoa de fato pode até curar-se. Mas isso é tema para 2000 e qualquer coisa. Eu queria lembrar, aliás, como está na última linha, o Centro Espírita, qual é a relação que ele tem com a Casa do Caminho? Vocês leram o livro Paulo e Estevão? Os espíritos disseram, é leitura obrigatória. Ninguém pode, espírita, desencarnar sem lê-lo. E o ideal é que leia logo. Logo. Não é para deixar para quando tiver alguma coisa lá aos 75, 85 anos. A ideia é quanto mais cedo, mais abastecidos de Jesus. O livro Paulo e Estevão, de novo, é Jesus conosco, com os apóstolos e os discípulos, trabalhando questões da história do cristianismo, mas tudo fundamental para entendermos as lutas daqueles tempos, entendermos as dificuldades da atualidade. O que havia na casa de Pedro? Lembram? Doentes, famintos. Hoje nós chamamos também de sem teto, porque não havendo moradia, eles eram acolhidos também. A maioria enfermos, leprosos, surdos, mudos, cegos, paralíticos e assim sucessivamente. Lunáticos, que eram os doentes mentais, os esquizofrênicos daquela época. De tal maneira que quando a gente pensa nisso tudo, o que eles recebiam de uma terapia espiritual? Eles recebiam o amor de todo aquele grupo de trabalho, espíritos de uma natureza especialíssima, de uma grandeza moral jamais vista num coletivo como ali. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham o acolhimento, eles tinham aquilo que era o magnetismo dos espíritos superiores. E eles tinham mais uma outra questão. Quem era aquele que pregava? Nós não temos a palestra público-doutrinária? Em todos os centros espíritas, é a atividade mais típica, não é verdade? Seguida ou não do passe, da reunião mediúnica, da água fluidificada, não é verdade? E eu pergunto para vocês, quem era o primeiro e grande espírito que pregava aos doentes daquela comunidade? Vou ter que prometer bombom. Quem souber ganha uma caixa de bombons. Mas é uma pergunta tão fácil de responder que são bombons nacionais. Estevão. Daí o nome do livro Paulo e Estevão. Estevão, na verdade, era aquele que dominava o conhecimento da Boa Nova, pregando a Boa Nova de Jesus a todos aqueles que seriam a seguir os novos cristãos. Como nós podemos depreender numa outra obra, que é Livro Astro, que é Humberto de Campos, naquele que é Boa Nova de Humberto, em que há um capítulo que vocês podem ler hoje, fazendo o download da internet, Os 500 da Galileia. É uma leitura linda para vocês adormecerem, lembrando das coisas sublimes de Jesus. Então vamos adiante mais um pouquinho, nessa questão de reflexões gerais sobre o Evangelho e a medicina. Vejam isto. Quando eu falo em doença, eu não estou falando de resfriado comum, de uma gripe leve, vocês entendem? Todos eles foram meus pacientes, tanto quanto esses que estão aqui. Eu estou me referindo a questões mais profundas, que emergem da intimidade, da realidade da alma ou da realidade do espírito. Então é importante nós lembrarmos, tratar os doentes e as doenças, chama-se medicina curativa, ou aquela que tenta curar os pacientes. Mas existe aquela que é a preventiva, para nós prevenirmos as doenças. Hoje, o cardiologista da atualidade conhece, cuida de tudo aquilo que é o avanço da cardiologia moderna atual.
Hoje você entra com um catéter numa sala de hemodinâmica com anestesia tópica apenas, você desobstruir uma artéria coronária que entupiu agudamente, gerou o infarto do miocárdio, e você quer que esse paciente tenha uma vida longa, e você vai e abre a artéria coronária. Isso é típico de uma cardiologia de 25 anos para cá, e cada vez isso se aperfeiçoa. Mas a ideia qual é? A ideia de que há cardiologia preventiva. Então, para que a doença coronária não venha, eu tenho vários aspectos que eu preciso sugerir para o paciente, e eu vou dizer para quem nem é paciente, de certa maneira, para a grande coletividade. Porque os cuidados de alimentação, as questões do exercício físico, as questões várias do dia a dia que nós poderíamos listar, são aquelas que nos ajudariam. Mas eu preciso dizer para vocês algo da cardiologia dos últimos meses. Hoje nós trabalhamos em cardiologia com a oração como modalidade terapêutica e de prevenção. Hoje, se eu olho no site de procura de pesquisa em medicina de mais alto nível, que varre toda a pesquisa médica no mundo, que é claro, é a Terra. De Júpiter eu não conheço. Mas a ideia qual é? Você tem sobre, por exemplo, espiritualidade, 60 mil artigos. Espiritualidade e medicina, 8 mil periódicos falando a respeito do proveito de você espiritualizar a vida. O paciente que vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, se há um grupo que ora pelo sucesso cirúrgico e por um pós-operatório de maior êxito, esses pacientes evoluem melhor do que quando eu comparo com aqueles quanto aos quais ninguém fez nenhuma oração para eles. E isso é espiritualizar a medicina. E eu nem estou falando de desobsessão ou fluidoterapia espírita. Estou falando de algo que é para a medicina de um modo geral. Querem ver outro exemplo? Em moda, mas não é em moda por modismo, é porque há toda uma documentação científica valorizando a ideia da meditação. Meditação existem várias escolas. A pessoa que medita é mais feliz, adoece menos, não só de doenças cardíacas, mas de doenças de um modo geral. Se uma pessoa ou um grupo de pacientes com depressão, ele frequenta o seu culto religioso, seja ele qual for, já não estou falando de doutrina espírita, a pessoa com depressão que vai 2 vezes por semana ao culto tem uma evolução clínica muito melhor do que aqueles pacientes com o mesmo nível de depressão, que não tem culto nenhum. Para que a gente vá vislumbrando algumas coisas. Nós não podemos conversar sobre o Evangelho sem nos recordarmos de alguns detalhes a respeito do Divino Mestre. Então, a ideia da missão excepcional de Jesus, levar a humanidade ao progresso e à redenção. Progresso suficiente, redenção a tal nível que já não tem mais doente. E doença vai ser coisa do passado, da história de nós mesmos, da história da humanidade. De tal maneira, por que Jesus curava? Porque precisava ser reconhecido pelos hebreus como o Messias prometido. E curou centenas, talvez milhares de pacientes, de formas até inusitadas, mas isso é tema para um estudo à parte. Lembrando que os doentes da época são semelhantes aos de agora, doentes clínicos e mentais, doenças reumáticas, ginecológicas, infecciosas, a hanseníase, a lepra, é por um bacilo. Doenças neurológicas, oftalmológicas, psiquiátricas.
ensinar a humanidade sobre uma medicina excepcional. Quando ele dizia a vários dos pacientes, estendendo a mão: estás curado, vá e não diga isto a ninguém, vá e não peques mais. Não é verdade? E fora casos extraordinários de tratamento e cura que ele realizou naquela época, há 2000 anos. Relacionar as doenças aos espíritos necessitados e aos problemas morais dos enfermos e dos obsessores. Quando ele dizia vá e não peques mais, ele ensinava para cada paciente. E para nós, os médicos ou envolvidos nessas questões no futuro, que pecado, erro, transgressão às leis de Deus geram doença. Então, se nós não queremos mais adoecer, conheçamos as leis de Deus e tratemos no dia a dia de segui-las, vivermos as nossas vidas de acordo. Seguindo adiante, vejam só, eu ia falar dos casos, mas vem a ideia de gratidão. Hoje, gratidão é medicina. A gratidão no dia a dia muda o cérebro, ativa áreas de conforto, de felicidade, geram mudança no campo celular, na biologia da célula. E a célula doente tem melhores condições de recuperar-se. E as células sadias têm melhores condições de continuar sadias. Então, gratidão, oração, perdão, meditação, compaixão, isso é a verdadeira escola da alma. E quando a gente busca o entendimento pelo Evangelho de Jesus e pela ciência médica, nós vamos encontrando já nos dias atuais um grande vínculo, uma grande interseção entre essas duas questões. Posso contar o caso de Rodolfo? Rodolfo, jovem de 22 anos, Rio de Janeiro. Nós temos reuniões às segundas e nas quintas à tarde. Nós íamos começar a cuidar, pela desobsessão, de uma lista pequena de casos muito sérios ou graves que foram chegando em solicitação de atendimento. Até que, quando eu estava preparando para fazer a leitura de Emmanuel e depois a prece, chega uma colaboradora da casa, Isabel, fisioterapeuta, assim, afobada. Sérgio, cheguei atrasado e estou assim, porque tem um caso que precisa ser hoje. Eu falei: calma, Isabel, tome uma água, se acomode, eu vou preparar a reunião e você logo vai contar. Que caso tão importante é esse? Pois bem, feito isso, ela disse: Sérgio, eu tenho uma colega que é esposa de um jovem chamado Rodolfo. E essa esposa também é fisioterapeuta e trabalha no hospital onde Rodolfo está internado há 2 semanas. E qual é o caso? Olha, ele teve pneumonia. Pneumonia é por uma bactéria comum, e a gente chama, em geral, a pneumonia adquirida fora do hospital, chamada pneumonia comunitária. É um germe que responde muito bem a antimicrobianos simples, pode até curar sem remédio. Mas ele evoluiu com gravidade. Começou com uma gripe, pneumonia se tornou extensa, bilateral, com insuficiência respiratória aguda e grave. E ele foi ao hospital, viram o quadro e levaram-no para um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, na terapia intensiva. O que tinha de inusitado? Porque isso é muito comum. Mas o que tinha de diferente? Ele estava precisando respirar oxigênio puro, a 100%, há 2 semanas. Eu trabalhei em terapia intensiva a vida inteira. Eu nunca vi isso. Um doente nosso, um doente comum do mundo em terapia intensiva, em assistência ventilatória mecânica, ele usa 30%, 35%. Apenas num pós-parada cardíaca vai a 100%, mas meia hora depois você vai reduzindo. Enfim, o médico assistente, a equipe da rotina, tinha chamado a esposa na manhã da quinta e digo: olha, nós nunca vimos isso. E eu estou chamando você aqui
porque nós não temos mais esperança de que ele possa, vamos dizer assim, ter uma recuperação como nós tínhamos pensado no início. E aí ela começa a chorar, sabendo que a Isabel era espírita, liga para a Isabel e pede ajuda. E a ajuda foi como que começando a chegar a partir da chegada da Isabel. Quando nós cuidamos, nós tínhamos nome completo, idade e o endereço e o leito do hospital em Copacabana, no Rio de Janeiro. O Grupo Reencontro também é em Copacabana, pertinho. Quando nós abrimos o contexto e a nossa abertura mediúnica é caso a caso, ela é personalizada, e havia um contexto de guerra, com muito sofrimento. E ele era uma guerra quase medieval, um pouco depois dos tempos medievais, e ele era um comando muito, vamos dizer assim, agressivo, usando as armas da época, e o cenário medieval era de completa destruição, de corpos de pessoas ensanguentadas, decepadas, crianças inclusive, porque havia invasão de aldeias e coisas do gênero, e espiritualmente, espíritos andrajosos, ensanguentados, rastejando pelo chão, lá, no mínimo, no umbral inferior. Existem recursos para, independente de nós trazermos para uma comunicação psicofônica um ou dois do grupo, nós cuidarmos de todo aquele coletivo. E aí nós cuidamos, usando magnetismo, usando fluidos terapêuticos, usando substância de amor do grupo encarnado, dos trabalhadores e da espiritualidade superior, toda voltada para os casos que a gente atende. Pois bem, nós monitoramos o atendimento, cuidamos de todos, e na medida que eles melhoram do seu perispírito, há uma regeneração, uma recomposição da anatomia e da fisiologia de cada perispírito, de cada um daqueles, portanto, eles são guiados, conduzidos, levados para núcleos onde eles vão continuar o tratamento começado naquela equipe. Vocês entendem até aqui? Pois bem, quando eu vi que tudo isso tinha sido promovido, a gente lembra que, além de cuidar do coletivo que sofreu, nós desligamos fluidicamente aquelas conexões que lidam ou que ligam aqueles que causaram com aqueles que sofreram e vice-versa. Então, existem várias etapas, isso é secundário, até certo ponto. Pois bem, quando eu me preparava, porque eu tinha uma lista de outros casos para atender, para encerrar o atendimento dele, me dando por satisfeito pelo que havia sido feito, uma médium pediatra levanta e diz: Sérgio, o espírito tal pede para eu lhe dizer que, se é para ele poder melhorar, nós temos que continuar. Ou seja, havia uma outra questão delicadíssima que precisava de ser tratada também. E, claro, com essa advertência, nós deixamos os outros casos de lado e continuamos no caso do Rodolfo. Era uma questão curiosa que um dia eu conto os detalhes. E aí, depois que isso foi feito, eu perguntei, Soraya, é o nome da pediatra, uma das médiuns, Soraya, posso encerrar? Aí ela disse assim, não era ela que estava dizendo, era o mesmo espírito que antes diz, olha, vai devagar. Pois bem, quando terminou a reunião, eu disse, Isabel, pede à esposa, que é espírita, para ela tirar umas fotos dele a partir de hoje, amanhã, cada dia tira uma fotografia, se ela quiser. E aí, mais alguns dias eu recebo um disquete com mais de 200 fotos, porque ela ficou com a ideia de que quanto mais fotografia, maior a chance do esposo se recuperar. Acabou que as coisas coincidiram e essa é a primeira foto no dia seguinte ao dia do atendimento, em que nós vemos Rodolfo em coma induzido, no respirador mecânico, depois de 2 semanas em terapia intensiva, com oxigênio a 100%. Pois bem, a reunião foi quinta, essa é a foto do domingo, 3 dias depois.
Como ele melhorou. Melhorou em quê? Os colegas começaram a reduzir antes do trabalho. Quando reduzia o oxigênio, o coração bradicardizava e começava a parar. Aí eles aumentavam de novo. Agora eles testaram, conseguiam reduzir e o coração aceitava. E aí ele foi desmamando, como a gente usa a expressão, do respirador e da oxigênio-terapia acoplada. Essa foto diz alguma coisa já, não diz? Isso aqui é na quinta-feira seguinte, uma semana depois. Os colegas médicos, até hoje, a única palavra que a esposa escutou é milagre. E, na verdade, a gente sabe que isso não existe. Foi um procedimento terapêutico que envolveu as questões fundamentais que tinham a ver com aquela pneumonia. E aqui um fisioterapeuta, uma última foto que eu escolhi de 200, com ele sorrindo. A ideia que eu acho mais importante que nós devemos guardar é a relação linda, toda espiritual, entre o Evangelho de Jesus, a medicina e tudo que diz respeito ao progresso espiritual da humanidade. A fase das doenças e dos doentes, ela terá um fim, mas Evangelho de Jesus, vivências do cristianismo, como no cristianismo primitivo nós aprendemos, é luz cósmica. Querem uma lembrança? Você vê que eu não termino, né? Uma lembrança do livro A Caminho da Luz. O Cristo, quando há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se resfriava, Jesus já era o médico divino, o sublime educador que preparava o planeta para a nossa chegada, como aprendizes de tudo, como doentes durante um período longo, mas com toda certeza capazes de obter o nível mais profundo de cura que nós hoje nem sonhamos, mas que nos aguarda ali adiante no futuro. Queridos amigos, muito obrigado, que Jesus os abençoe, que possamos nos reencontrar sempre e que possamos nos ver como uma família só de irmãos queridos que muito nos amamos. Muito obrigado.